Restringindo a janela, a gente diminui não só a oportunidade do paciente comer, como repetir esse processo todo dia durante pelo menos um mês, já diminui bastante o apetite dos pacientes. É isso que a gente tem visto nos estudos. Então, por que a janela restrita de alimentação é interessante? Porque fazer uma vez, pular um café da manhã, pular dois, pode não fazer muita diferença e, na verdade, vai te dar mau humor e irritabilidade. Você vai querer matar a médica que te prescreveu esse jejum maluco. Mas depois que a gente pratica com uma certa consistência, a gente começa a ver esses efeitos no apetite. Então, o que os estudos mostram sobre esse tipo específico de jejum? Ele reduz, em média, 300 calorias que o paciente come a menos. Não só por diminuir a oportunidade, mas realmente muitos pacientes relatam diminuição do apetite. Isso é muito bom, né? A gente pensa, poxa, quando a gente toma várias medicações inibidoras de apetite, ela sempre tem algum efeito colateral desagradável. O efeito colateral do jejum é muito leve e a gente pode diminuir esses efeitos, inclusive com um dos seus suplementos que eu vi hoje, que inclusive é uma marca ótima, né, do seu Sesteto. Sim. Tá lá, né, aquele suplemento especificamente, eu até recomendo lá no meu curso. Qual suplemento? O magnésio. Magnésio, eu tomo todo dia. Magnésio é excelente para atenuar os efeitos colaterais principais do jejum, que são dor de cabeça, cãibra e irritabilidade. Então, esse, por exemplo... Se tomar... Porque pode tomar café, não pode? No jejum? Pode tomar água. Café sem adoçante, que eu falo. Café. Sem adoçar, exatamente. E esses suplementos, como o magnésio, também não quebram o jejum e eles dão bastante energia. E eles reduzem a incidência de efeitos colaterais. Então, é muito interessante a gente associar essas estratégias, porque a gente já sabe o que é mais comum de efeito colateral, né? Agora, me diz uma coisa. Aqueles pozinhos para o intestino funcionar, pisílio, eles são à base de pisílio ou de outra coisa assim? São comerciais. Sim, as né? fibras. Mas são fibras. Sim. Eles quebram o jejum? O psyllium, que ele é uma fibra inerte, tá? O psyllium, a chia, eles não aumentam a insulina. A gente sempre precisa tomar cuidado com que tipo de carboidrato que a gente está falando. As fibras psyllium e chia não aumentam a insulina. Por que eu estou falando da insulina? Fala, poxa, eu não sou diabética, o que tem a ver? A insulina, ela é o hormônio principal que, quando a gente está no estado de jejum, a gente consegue diminuir. E ela não só regula o açúcar do nosso sangue, como ela também regula se o nosso corpo vai queimar gordura ou se ele vai ficar armazenando gordura. Então, é muito interessante que a gente deixe a insulina baixa durante o jejum para ter os efeitos que a gente quer, né? Porque não tem nada pior do que pular o seu cafezinho da manhã que te dá prazer e alegria e não ter os benefícios de queimar gordura, né? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com o que a gente consome no jejum, porque se tiver carboidrato no meio, quebra. Então, a minha recomendação para esse tipo de fibra, tem que tomar cuidado e ler a lista de ingredientes, porque às vezes, para ter um gostinho mais agradável, eles colocam maltodestrina, que é um açúcar do milho. E aí, joga fora o nosso tão querido. Então, é provável que tenha. E esse seja um dos erros. Colocar para a hora que quebra o jejum. Então, eu vou quebrar o jejum, coloca a fibra para o intestino nessa hora, que aí garante que o jejum vai continuar sendo maravilhosamente eficaz aí para regular os hormônios. Então, eu me perdi falando da janela restrita, mas a janela restrita é só um tipo de jejum, tá? E a gente considera mesmo, eu sei que para quem começa é difícil, mas a gente considera esse um jejum mais mild, mais suave. Depois da janela restrita de alimentação, a gente tem algumas estratégias. Das mais estudadas é a dieta 5-2. O que significa isso? 5 dias da semana, você tem a sua dieta normal. 2 dias da semana, você vai escolher fazer uma dieta muito baixa em calorias. Pode ser 0 calorias, pode ser 500 calorias para mulher, 600 para homem. Poxa, mas 0 calorias. É jejum, chama dieta 5-2, ela é muito estudada na literatura médica, funciona, e para muitas pessoas é mais fácil pensar que elas estão fazendo uma dieta hipocalórica do que falar, eu não vou comer nada. Então, ela é bem interessante. Esse tipo de estratégia, a dieta 5-2 e o jejum em dias alternados,
São estratégias, obviamente, mais difíceis do que a janela restrita de alimentação, que eu acabei de contar, mas elas trazem umas vantagens interessantes, principalmente para quem não busca só emagrecer, para quem tem resistência insulínica, aquelas doenças que todo mundo, ninguém sabe o que é resistência insulínica, né? A maioria do público leigo não conhece, mas é só eu dar exemplo que todo mundo vai se identificar. Quem tem pressão alta, quem tem triglicérides alto, né? Quem tem colesterol elevado, HDL, que é o colesterol bom baixo, quem tem o açúcar do sangue fora da normalidade, todas essas pessoas têm uma insulina elevada e elas se beneficiam muito do jejum. Então, tem várias formas de emagrecer. Muitos dos meus pacientes, dos alunos do curso, me procuram só para emagrecer, porque esse é o benefício óbvio do jejum intermitente, se a gente combinar direito com uma dieta. Mas o que é legal é que ao longo do processo, os pacientes vão percebendo, nossa, mas eu estou ganhando saúde, eu estou mais disposta, eu tenho mais energia, eu estou me sentindo bem, eu estou ficando insuportável em volta das pessoas, porque eu tenho mais energia do que todo mundo. Então, é interessante saber que, especificamente para quem tem resistência insulínica, o jejum é uma estratégia que traz, inclusive, respostas melhores. Então, é bem legal e a gente tem muitos estudos em relação a isso. Então, a gente tem esse jejum que é de 16 horas contra 8, né? Isso. 8 horas de janela alimentar e 16 horas de jejum. E você pula o café da manhã, você faz um cálculo aí, né? Você acaba de comer, sei lá, 10 horas da noite. Aí Isso. você vai comer de novo 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meio-dia. Isso. Então, ó, uma dica fácil para contar horas. Já vou te ensinar. Tá. Pensa assim, 10 da noite para as 10 da manhã, já deu 12 horas. 12 horas. Completa. 1, 2. Então deu 14 horas, certo? Até meio-dia, se você for comer. E esse é um E bom aí, jejum? 16 horas, tá? Esse Oi? é um bom jejum para emagrecer, ótimo. 14 horas? Sim. O que eu gosto de mostrar? Assim, qual que é o mínimo de jejum? O mínimo de jejum que todo mundo que habita o planeta Terra poderia fazer é o de 12 horas. Ele é seguro, ele é natural. É o jejum do exame de sangue. Sim, exatamente. Todo mundo é capaz de fazer o jejum de 12 horas. É certo que às vezes a gente vê no laboratório o pessoal dando show. Eu tô de jejum há 12 horas e meia, eu não aguento mais. Mas todo mundo consegue. Então, essa janela restrita não é só o de 16, tá? 16 é o mais comum, mais famoso, porque acabou que o Wolverine fez a dieta do Wolverine, que é 16 horas. Os atores de Hollywood gostam muito do 16 horas, ele acabou se popularizando mais. Mas a gente pode considerar que um jejum mínimo de 12 horas, a gente fala assim, o mínimo 12 horas. Pensa, o dia tem 24 horas. Hoje em dia, o nosso mundo está tão dependente da comida, porque todo mundo vai dormir tarde e come até a hora de dormir. E acorda cedo, porque tem que trabalhar e come no primeiro momento que abre os olhos. Existe tanto tempo acordado comendo que a gente fala que jejum de 12 horas é meio óbvio, nossa, 24 horas é só metade. Mas hoje em dia, para muitos pacientes, é por aí que eu começo. Porque não dá 12 horas. Pode contar. Se você tem o hábito de jantar às 10 da noite, você não espera até às 10 da manhã para comer. Você acorda com fome. E isso é muito legal de falar, porque dentro do jejum da janela restrita, existe um tipo específico muito legal que chama circadiano, jejum circadiano. O que é isso? Não é complexo, só o termo que é. Porque os nossos avós, os nossos bisavós faziam exatamente esse jejum. O que é isso? É respeitar o ciclo do dia e noite para escolher o horário que você vai comer. Pensa como era na roça. Então, quem é de Minas Gerais consegue pensar nisso com mais facilidade. É verdade. Todo mundo acordava cedo com as galinhas, abria o sol, já começava a trabalhar, tomava um chá, comia alguma coisinha, mas à noite jantava cedo. E depois de jantar, não tinha lanchinho, snack, ceia, não tinha nada dessas invenções muito recentes que a gente considera como óbvias e que nunca vão sair do nosso hábito. Não existia isso. E esse jejum é muito legal, por quê? Porque só com 12 horas, mas respeitando o ciclo do dia e da noite,
a gente vê respostas muito interessantes nos estudos. A gente vê que os pacientes melhoram a pressão. Tem estudo que compara, fala assim, vamos pegar essas mulheres de meia idade, vamos dar a mesma comida, as mesmas calorias, só que a gente vai distribuir. Esse grupo aqui vai comer até as 4 horas da tarde, às 6 horas da tarde. O outro grupo vai terminar de jantar às 10 da noite, é um grupo moderno, né, de todo mundo aqui. O que aconteceu? Com as mesmas calorias, as mulheres que terminam de jantar cedo emagrecem mais. Tem estudo com homens, do mesmo jeito. E o que eles descobriram? É até legal esse insight aí, porque entrevistaram os pacientes do grupo que tinha que terminar de comer às 3 da tarde. Imagina, falar para os homens comerem a última refeição às 3 da tarde. Fizeram. Os participantes ganham dinheiro para fazer esses estudos. E aí, o que eles falaram? Todo mundo esperou que o mais difícil fosse, poxa, o mais difícil é parar de comer às 3 da tarde, né? E o meu jantar? Não. Os participantes, depois de 15 dias, falaram que o mais difícil do estudo era comer tudo que obrigavam eles a comer, porque era um estudo com mesmas calorias. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha, mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!